Eu tinha pausado o vídeo, mas eu apaguei a tela e aí ele fechou o vídeo, então agora é outro vídeo. Tá. Então agora a gente vai falar sobre o porquê que a taxa de lucro tende a cair. Porque olhando a fórmula aqui a gente vai chegar no porquê que ela cai. Então essa daqui é a fórmula que a gente chegou. Aqui eu escrevi de novo o que é cada termo, porque depois eu vou usar para fazer análise com vocês, então eu deixei escrito para a gente saber onde é que tá. Então, e antes disso é importante saber que o Marx ele vai falar que a composição orgânica do capital tende a aumentar mais do que a taxa da mais-valia. Porque a gente vai ver que se você vai aumentar a taxa de mais-valia, você aumenta a composição orgânica do capital. Mas ele vai falar que a composição orgânica aumenta mais do que a mais-valia. Então isso leva a taxa de lucro para baixo. Então eu vou fazer por partes. Então vamos supor que, por exemplo, o capitalista ele quer aumentar a taxa de mais-valia dele. Ele quer ter mais mais-valia com o mesmo número de trabalho. Então, ele quer aumentar aqui o M sobre V. Ele quer aumentar isso daqui. Para ele fazer isso, uma das coisas que ele pode fazer é reduzir o V. Lembra que o V ele tende a cair abaixo. O V é o capital variável. Se vocês lembrarem da mais-valia absoluta, por exemplo, esse V ele tende a cair. E também por conta do exército industrial de reserva, esse V ele tende a cair. Então, o V tendendo a cair, esse valor aqui no geral aumenta, porque se você está dividindo, por exemplo, 1 por 10 ou 1 por 100, 1 por 100 é menor que 10, né? Então, quanto maior o número de baixo, maior é o número inteiro. Então, se a gente diminui esse V aqui, a taxa de mais-valia aumenta. Só que se a gente diminuir o V aqui, a gente também diminui aqui. Então, o que vai acontecer? A composição orgânica do capital também vai aumentar. Porque você diminuiu o V, você diminuiu de novo, você tira do denominador, então aqui o número inteiro no total vai ficar maior. Então você aumenta o M' e aumenta o Q, que é a composição orgânica do capital. Só que o problema é que quando você aumenta o Q, você diminui o P. Porque se a gente fosse usar valores, por exemplo, a gente tem... Aqui, vamos supor que, por exemplo, a gente tem o P aqui... Vamos supor que o Q, ele era 30. Não, ele era 0,3. 30%, né? 0,3. Esse era o nosso Q. Se a gente vier aqui, a gente vai ficar aqui. Isso daqui. A nossa taxa de lucro vai ser 0,7 vezes o M'. Então vai ser 70% do M'. Se a gente aumentar a composição orgânica do capital, se por exemplo, agora o Q vai ser... Agora o Q vai ser meio. Então aqui o que vai acontecer? O que era 0,7 M', agora ele vai ser 1 menos meio vezes o M'. Isso aqui vai dar meio M'. Então antes a sua taxa de lucro era 70% da taxa de mais-valia e agora ela é 50% da taxa de mais-valia. Então quanto mais você aumenta o Q, menor é a sua taxa de lucro. Então isso é por isso. Então, por isso que importa isso daqui que o Marx vai falar. Porque se, por exemplo, você tem um aumento do Q, mas você também aumenta o M, então isso daqui compensa. Se você tiver esse aumento do Q, ele vai de 0,3 para 0,5 aqui, e aqui passa a ser 0,5 M'. Você pode ter um aumento do M que compense esse aumento do Q. Só que o que ele vai falar é que o aumento do Q é maior do que... As forças que agem sobre o aumento da composição do capital orgânico são maiores do que as que agem sobre o aumento da taxa de mais-valia. Então, é isso que quer dizer isso daqui. Então, por isso que aqui vai tender a decrescer. Porque o Q tende a aumentar e o M não tende a aumentar tanto, ou pelo menos não aumenta. Então, aqui no final, o P, como isso daqui tende a aumentar, ele vai ser cada vez menor. Então, conforme você vai
evoluindo na economia, lembra que o Marx ele faz uma análise de longo prazo, de bastante longo prazo. Então ele fala que no fim, assim, no geral, se você for ver, o V ele tende a cair, então a composição orgânica do capital aumenta, então você diminui a taxa de lucro. Acho que deu para entender. E também é importante falar que isso é uma das contradições que ele fala, que não faz sentido, que você, por exemplo, o capitalista ele vai lá e ele quer aumentar a taxa de mais-valia dele. Ele quer ter mais trabalho do que trabalho necessário. Então ele vai lá e faz isso. Aí quando ele faz isso, aumenta a composição orgânica do capital. E aí reduz a taxa de lucro. Então ele vai falar que não faz sentido, porque você tem o capitalista ele querendo... Tá, eu escrevi aqui. Ele querendo aumentar a taxa de mais-valia dele, ele vai acabar reduzindo a taxa de lucro dele mesmo. Então isso é uma contradição do sistema.